Olá, meu nome é Milena, sou aluna da Faculdade Milton Campos, integrante do ecossistema Ânima. No final de 2022, a Oficina de Estudos Interfaces do Processo Civil com o Processo do Trabalho, o IPCPT, lançou o seu quinto livro, chamado O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho. Nessa obra, diversos autores utilizaram julgados, sejam de tribunais regionais do trabalho, do TST ou até mesmo do STF, para trazer o entendimento doutrinário e aspectos jurídicos relevantes e controversos a respeito. Hoje, nesse podcast, conversarei com uma das autoras do livro, doutora Mariana Viana Leal Cruz, que escreveu o artigo Produção de provas em audiências telepresenciais de instrução e julgamento, antes e durante a pandemia do Covid-19. Mariana, antes de começar, se apresente, por favor, para quem nos está escutando. Olá, eu sou a doutora Mariana, advogada trabalhista, graduada pela Faculdade Milton Campos e membro da oficina IPCPT. Bom, começando na análise do artigo, admito que quando eu estava lendo o título eu tive que me policiar para não colocar o antes e o depois da pandemia do Covid-19. Mas a sua colocação de antes e durante está certíssima, né? A gente ainda está vivendo a pandemia do Covid-19 e a gente desconhece o seu desenrolar. É verdade, foi proposital a escolha desse antes e durante, Milena. Afinal, a pandemia não acabou. Mas no artigo eu me propus tratar justamente esse período de transição, que engloba o período das audiências presenciais até o momento, em março de 2020, que tivemos o primeiro decreto e que suspendia as atividades essenciais. E tratando agora do acórdão julgado, que foi discutido no artigo, o que foi na prática a impossibilidade técnica que impediu o reclamante em questão de comparecer à audiência e que ocasionou, por consequência, a pena de confissão para ele? Sim, no caso desse julgado, o motivo do cerceio se deu porque o reclamante teve algum dos seus pleitos julgados improcedentes, Milena. E ele justificou que ele não conseguiu comparecer na audiência de instrução e julgamento porque ele não possuía condições técnicas para participar. E a partir disso, eu achei interessante trazer um dado do IBGE de 2019 que mostrou que 12,6 milhões de pessoas não possuem internet em casa. Então, o acórdão, corretamente ao meu ver, entendeu que não poderia haver prejuízos processuais para esse reclamante por ele não ter um aparelho de telefone. Afinal, não é possível essa coerção, essa obrigatoriedade das pessoas terem um telefone e uma internet para sustentar as audiências telepresenciais. Bom, e fazendo uma análise dos princípios que norteiam uma audiência trabalhista, em primeiro você colocou o princípio da presença obrigatória das partes. E tal princípio, diante da pandemia do Covid-19, diante da imposição das audiências telepresenciais, ele teve que ser flexibilizado, né? Sim, teve que ser. Justamente, decorrente desse dado do IBGE, mostra que o país tem uma desigualdade imensa e ela é transparente. A Justiça do Trabalho, ela pode receber ações de pessoas de todas as classes, tanto aquelas mais altas quanto aquelas mais baixas. Então, ao ter um princípio que mostra a obrigatoriedade, o juiz deve observar a ponderação, pois naquele momento onde as audiências foram suspensas presencialmente e aquela pessoa não compareceu, talvez seja decorrente disso, justamente dessa impossibilidade tecnológica de participar. E seguindo com os princípios, eu achei interessante a pontuação do princípio da publicidade. Como que na prática tal princípio ele ocorre? Como que a população pode ter acesso, pode visualizar essa audiência? Nesse caso, eu cito como exemplo o Tribunal Regional da Terceira Região, de Minas Gerais, que ele disponibilizava link das audiências no próprio site institucional. Algumas varas, elas utilizavam links múltiplos, que eram feitos para cada audiência.
outras geram link único e outras múltiplos. E aí, decorrente disso, nos casos em que eram gerados novos links, eles eram colocados nos despachos. Assim, qualquer pessoa poderia ter acesso àquele link e participar da audiência caso queira. E os despachos você consegue acessar pela consulta pública, né? Então, por isso a população teria acesso. Agora, trazendo o que eu achei mais interessante, a questão do princípio da imediatidade ou imediação. Ele é o princípio mais afetado em razão do Covid-19, né? Porque acredito eu que o contato direto com o magistrado, você ir num tribunal, você ver toda aquela formalidade, para as pessoas que não estão acostumadas com isso, para as pessoas que são fora do âmbito jurídico, isso influencia muito num depoimento testemunhal, por exemplo, não é? Com certeza. Acredito que esse seja um dos pontos principais do meu artigo, porque mesmo não podemos dizer que temos hierarquia das provas, a prova testemunhal ela tem um valor diferente na Justiça do Trabalho. E isso se dá justamente ao outro princípio, que é a primazia da realidade sobre as formas. O direito do trabalho, ele dá valor à prova ali, o que aconteceu na realidade. E quem pode fazer esse fato, muitas das vezes, é a testemunha. Então, acredito que o contato visual, ele é algo necessário, afeta justamente essa percepção da verdade e, consequentemente, o processo, ele tem ali seu impacto, né? E a valorização desse contato direto, ele impacta justamente na persuasão da prova. A partir daquele depoimento que ali uma testemunha está prestando, o juiz pode, pelos seus trejeitos, ver se ela está falando a verdade, se ela não está, e isso realmente impacta, né, numa decisão lá na frente, que pode ser improcedente justamente, talvez, pela falha dessa percepção, né, humana de verdade, de persuasão decorrente do depoimento pessoal ou testemunhal. Agora, entrando nesse tópico da produção de prova testemunhal nas audiências telepresenciais, enquanto eu estava lendo o artigo, eu pensei em várias possibilidades de fraude, como uma testemunha ela pode colocar um arquivo no Word enquanto ela está fazendo seu depoimento, ou como ela pode estar na presença do seu advogado ou de outra pessoa de um escritório, que a pessoa pode estar instruindo ela por trás da câmera. Como que a Justiça do Trabalho ela tenta impedir com que essa fraude aconteça? Bom, na minha experiência, foi feito da seguinte forma. Era solicitada àquela pessoa que ela mostrasse o ambiente que ela estava, ver se tem alguma pessoa, ou se tinha algum documento. E também, claro, era solicitado, né, para a pessoa não ter nenhum documento, não ter nenhuma cola, entre aspas. E eu acredito que isso também seja um dos pontos principais, porque a boa-fé, ela realmente tem que ser presumida. Mas quando se fala de um direito do trabalho, em que é um direito fundamental com status de direitos humanos, a gente tem que proteger a lisura daquela prova, tem que proteger que aquela prova não tenha contaminação. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu admito que eu não sabia, é que na Justiça do Trabalho, em algumas varas, alguns juízes, eles estão substituindo a ata de audiência pela simples gravação dessas audiências. E estudando, né, o processo do trabalho agora, eu achava que a ata de audiência era obrigatória, que não existia essa possibilidade. E como que isso está sendo no meio trabalhista? Ela continua sendo obrigatória, porém, naquele momento da audiência virtual, não havia procedimentos uniformes, Milena. Então, poderia ser que uma vara apenas gravasse a audiência e não reduzia ela a termo, e outra pode ser que gravasse e reduziria a termo. Então, cada juiz, cada vara ali em contato, né, com o processo fazia de uma forma diferente. E isso trouxe muita dificuldade, tanto é que eu trouxe um julgado no artigo em que mostra que teve um prejuízo na gravação e o desembargador entendeu por bem voltar todo aquele processo lá para a instância inferior para que fosse feito de novo a audiência de instrução e prolatada uma nova sentença. Então, foi um baita de um retrabalho. E no que você coloca sobre as audiências semipresenciais,
Eu achei elas bem interessantes, porque a audiência telepresencial, ela tem os seus prós, ela tem os seus contras. E a audiência semipresencial, ela junta o bom ao agradável, né, de certa forma. Sim, porque muitas vezes o advogado ele era contra a audiência AIJ virtual, né? Às vezes o juiz acatava, outras às vezes o juiz não acatava e prosseguia. Trouxe no artigo também uma juíza que justificou que a audiência deveria ser virtual, que a plataforma era confiável, mas isso é discutível, porque a audiência semipresencial, como eu disse, ela foi um escape para aqueles que não concordavam e foi uma opção para ajudar a minorar os riscos da fraude processual, que era justamente o que a gente conversou. Então, o reclamante e as testemunhas se deslocavam ao fórum e ali elas prestavam. Então, a chance da fraude processual era bem menor. E, de certa forma, também, para muitos advogados, é muito interessante, né, a audiência telepresencial. Eu fico pensando na minha própria experiência do escritório que atualmente eu estou estagiando. Tem processos em estados completamente distantes, lá do Nordeste, do Norte, que para a gente aqui no Sudeste fica um pouco inviável. E a audiência telepresencial, ela ajuda muito nesse quesito. Sim, tem todo até um aspecto econômico disso, né? Eu acredito que as audiências, né, virtuais têm realmente os seus pontos positivos, como essa possibilidade na época de se deslocar para vários outros lugares. Eu mesmo, como secretária de audiência, eu tive a oportunidade de realizar audiências em toda a terceira região, e antes da pandemia, quando era presencial, eu ficava limitada apenas às áreas de Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que teve sim os seus pontos positivos, mas acredito que no tocante à audiência de instrução e julgamento, ela tem, assim, alguns prejuízos, sabe? E eu fiquei sabendo que recentemente o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele fez um decreto que fez com que retornasse as audiências presenciais. Como foi? Isso, foi uma resolução bem recente, agora de novembro de 2022, e é uma decisão esperada, Milena, porque com o advento da vacina, com as coisas voltando no seu ritmo à normalidade, era uma decisão que iria vir em algum momento. Alguns são contra, outros a favor, mas de certa forma acho que já era esperado pela maioria das pessoas. E agora, chegando mais para o final, eu gostaria de uma conclusão, assim, sobre quais você acha que são os impactos permanentes que a pandemia do Covid-19 trouxe para a justiça do trabalho, para a questão das audiências, quais impactos positivos, quais impactos negativos. De fato, a gente teve um aumento muito grande de ações e naquele momento conturbado, muito se foi discutido, jurisprudências ainda estão sendo formadas, ainda estão muito recentes. E eu acho que o ordenamento jurídico, de uma forma geral, ele tenta prever todas as possibilidades possíveis que podem acontecer, né? Acredito que a pandemia do Covid, ela tem, assim, transformado o judiciário, acredito, flexibilizado, por exemplo, o princípio da ser obrigatório à parte, né, de entender, né, melhor, de mostrar, acredito, essa desigualdade que tem no país. E essas mudanças, acho que facilitaram de uma certa forma, ajudaram o judiciário a se desenvolver, a trabalhar de uma forma de tentar novas ferramentas para auxiliar, sabe? Então, por exemplo, a gravação, talvez que seja algo suplementar, entendeu? Mesmo com as audiências voltando presencial, ela pode ser gravada, mas que ainda a ata seja a figura principal, né? Então, acho que a gravação realmente foi uma ferramenta legal, que ajudou, mas tem sim pontos positivos e negativos, mas de uma certa forma eu acho que a pandemia nos trouxe muita discussão, e eu acho que isso que é interessante, é isso que agrega cada vez mais ao Estado democrático de direito. Trazendo um pouco da minha própria experiência, quando a gente mais atrás comentou sobre o princípio da imediação, eu fico pensando tanto que a audiência ela saiu prejudicada quando não se tem esse contato direto com o juiz, né?
Eu fui preposta em algumas audiências no meu estágio e só de você chegar no fórum, de você ver um juiz assim, ele tá certo um pouco de intimidação. Eu fiquei um pouco intimidada, admito. Eu acho que é até um pouco proposital esse medo, sabe? Eu mesmo como secretária, eu já vi muitas pessoas até passarem mal, assim, sabe? Por estar ali na frente de um juiz, né? Num prédio ali na Justiça do Trabalho. Então, eu acho que tem algo até histórico em relação a isso, sabe? E esse contato direto vai até para uma esfera extrajudicial. É o contato humano, é no olho a olho que você vê que o juiz, né, com seu poder ali investigativo, e o advogado também, porque ele também faz parte dessa convicção da prova, né? Então, eu acho que realmente a gente, né, conforme essa resolução que já era esperada, em algum momento as pessoas iam querer de volta, justamente por esse motivo, porque o tete a tete ali, a pessoa estando ali na sua frente, a prova é feita de uma forma diferente e, consequentemente, o processo pode ter uma outra decisão. Sim, com certeza. É um tópico que ainda tem muita discussão. Sim. E chegando ao final desse podcast, gostaria de agradecer a presença da doutora Mariana, lembrar para quem quiser aprofundar no tema que esse e todos os outros artigos da Oficina de Estudos estão disponíveis no livro O Diálogo Indispensável da Doutrina com a Jurisprudência no Processo do Trabalho, da editora Arais. Até a próxima!